Antes era alto, era tão normal. Eu não Agora, sei o que está acontecendo no meu computador, que a Inaíse vem reclamando do som e eu não sei. antes você usava o microfonezinho aqui com o fone de ouvido, era? Não, eu usava o som normal aqui do computador, né? O microfone mesmo. Eu não sei se esse microfone está com defeito, mas vamos lá, vamos começar, né? Tá bom o Tá, som? Tá ouvindo? tá bom. Beleza, então vamos lá. O sonâmbulo indica sempre os procedimentos que lhe convêm e, portanto, não cabe incerteza com respeito a isto. Às vezes, esses procedimentos são muito aborrecidos e fatigantes para o magnetizador. Exigem paciência de sua parte, valor e solicitude. Entretanto, são indispensáveis para desenvolver e terminar felizmente uma crise essencial para a cura, porém, isso é bastante raro. A maior parte do tempo, a natureza trabalha somente durante o sonambulismo, e não se necessita mais segurar o sonâmbulo pelos dedos polegares ou pôr-lhe a mão nos joelhos, ou unicamente ocupar-se dele. Então aqui é interessante porque ele começa a descrever o trabalho, né? E lembrando aqui, ó, que o sonâmbulo indica sempre o procedimento que lhe convém, tá? Porque foi a partir desses sonâmbulos, que os magnetizadores começaram a explorar melhor as técnicas, as formas de se trabalhar, né? Então, ele deixa bem claro aqui que não cabe a incerteza, tá? Com respeito a isso. Então, mesmo que o sonâmbulo diga determinada coisa, a gente tem que, nós como magnetizadores, né, temos que fazer, tá? Apesar de em alguns momentos a gente vai achar cansativo, porque, por exemplo, você fazer 20 transversais cruzados numa região X, de certo que tem uma certa movimentação física aí, né? E o magnetizador pode ser que ele reclame por isso, mas pelo menos nós que estudamos com Giacomello, a gente no TDM, por exemplo, né, que é o tratamento da depressão pelo magnetismo, a gente faz muitos movimentos. Então, de certa forma, a gente já está acostumado. Mas existe magnetizadores que acham que é desnecessário. Tá? Se por acaso o sonâmbulo pedir e o magnetizador não cumprir, vai comprometer o tratamento. Tá? Então, por isso que Deleuze ele deixa bem patente aqui que o sonâmbulo sabe o que está dizendo. Tá? Então, a gente deve tanto dar valor ao que o sonâmbulo falou, que ele pediu para que a gente fizesse aquele procedimento, como também a gente agir atenciosamente quanto a isso. Tá? Ter paciência também nesse texto fala sobre a paciência. Né? Eu creio que o magnetizador realmente tem que ser muito paciente, porque o tratamento magnético é um tratamento longo, não é um tratamento. Acontece de tratamento uma sessão, duas, já muitas vezes já resolve. Acontece, não é impossível. No entanto, não é comum. Tá? Não é comum. Então, é mais nós que somos magnetizadores, a gente tem que estar ciente que é muito mais comum acontecer de o tratamento durar, né? Se a gente tratar uma vez por semana, que é geralmente o que acontece, demora mais tempo também. Se for todo dia, já vai ser mais rápido. Tá? Com relação a tocar nos polegares, ele está se referindo à relação magnética. Assim como colocar a mão nos joelhos quando a pessoa está sentada.
quando ele fala em tocar os polegares, geralmente, ou a pessoa está deitada ou sentada, pode ser também. Mas a mão no joelho geralmente se remete a no momento que você vai magnetizar alguém e esse alguém está sentado. E você está sentado na frente dele. Por isso que a mão fica no joelho, tá? Se a pessoa tiver, ou a pessoa estiver sentada, né? O atendido estiver sentado e o magnetizador estiver em pé, já é mais complicado de fazer isso. Mas geralmente ele, pelo menos no início da relação magnética, fica os dois sentados, que é o mais comum. Se for numa maca, aí você pode tocar nos polegares. Existem outras formas também, tá, de entrar em relação, mas como a gente está falando com relação ao magnetismo clássico, então eu não vou entrar em detalhes com as outras formas de entrar em relação, tá? Vou falar com relação a essa forma que Deleuze apresentou, que era muito comum entre os magnetizadores da época dele. Também podemos lembrar que o Barão de Poté também utilizava pegar nos pulsos e sentir a temperatura. Pegar nos pulsos da pessoa que você está magnetizando, né, os dois pulsos ali, e vai sentindo a temperatura até que essa temperatura, de certa forma, fique igual, né, ou bem próxima. Também é outra forma de entrar em relação magnética, tá bom? Continuando. Não há que magnetizá-lo mais tempo do que ele julgue útil, nos dias e nas horas que indica. Se for essencial, não interromper uma crise começada. É com frequência prejudicial prolongá-lo mais tempo do que o necessário. Tem que ter o equilíbrio, né? Primeiro, a questão dos dias e a hora que o sonâmbulo indica, porque eles dizem amanhã, tal hora, você continua o trabalho. Se por acaso não seja possível atendê-lo naquela hora e naquele dia, então você vai informar para ele. Ele em transe, você informa, esse dia eu não posso, eu só vou poder na próxima semana. E aí ele faz o ajuste, tá? Mas, de acordo com o que o sonâmbulo pedir, é importante que o magnetizador, se for possível, se não for possível, informar para o sonâmbulo, para que ele possa entender, e aí ele executar o processo dessa forma. Com relação a essa crise, é porque o sonâmbulo pode sentir algumas coisas na hora do procedimento magnético, como dores, tremores, tá? E é normal que essa crise possa demorar um pouco, não muito, tá? Nem 8 nem 80. Por isso que ele diz aqui, prejudicial prolongar mais tempo que o necessário. Então, se ele tem uma crise, né, seja um desconforto, uma dor localizada, que aí a gente pode fazer, por exemplo, um arrastamento, ou verificar se essa dor tem alguma, principalmente, acontece muito, sabe, pessoal? Quando se trata de dores no trânsito, tem uma relação com os traumas, com as fobias, e aí cabe a gente saber como lidar nesses processos, né? É por isso que é muito legal quando o magnetizador também tem um conhecimento da psicologia ou da psiquiatria, né? Porque ele pode combinar os dois conhecimentos. Se não tiver, então eu recomendo que faça um curso de hipnose clínica ou, se possível for, um psicólogo ou psiquiatra que seja simpatizante do magnetismo, que possam acompanhar o processo. Tá? E aí vai ser muito legal, porque vai justamente ajudar no tratamento daquele sonâmbulo, né? Porque todo esse processo que a gente está se referindo aqui é o tratamento do sonâmbulo. Deleuze, ele não recomendava, mas com raras exceções, não recomendava para outra coisa, né? Ele recomendava o sonambulismo só para o tratamento daquele sonâmbulo especificamente. Okay? Claro que depois que esse sonâmbulo estiver devidamente tratado, né, se estiver bem, aí a gente pode convidá-lo para fazer parte dos trabalhos e aí, de acordo com a lucidez dele, ajudar a tratar outras pessoas. Mas aí outro momento a gente vai falar sobre isso. Pode continuar. Há sonâmbulos que temem a impressão de uma luz demasiado viva,
tanto que alguns até se faziam vendar os olhos, porém há outros que sentem um grande incômodo quando se lhes cerram as pálpebras e pedem que lhes abram os olhos. O magnetizador normalmente o consegue fazendo sobre eles alguns passos transversais, sem que isso diminua a intensidade do sonambulismo. O sonâmbulo parece então se encontrar em seu estado normal, porém é preciso vigiá-lo segundo as precauções que ele mesmo indica. Então, observe que em hora ele sente uma sensibilidade muito grande à luz, ora ele abre inclusive os olhos. Então, veja, pessoal, cada sonâmbulo tem uma reação diferente, tá? E para que a gente possa ajudá-lo nesse processo, faz, como recomendação do próprio Deleuze aqui, a gente fazer transversais cruzados na altura dos olhos, né? Ou seja, na testa, na altura da testa, mais ou menos. Isso vai aliviar, tá? Com relação a essa vigilância, porque o magnetizador, ele, pela sua experiência, ele tem que ficar muito atento ao comportamento desse sonâmbulo. Okay? De acordo com o comportamento dele, a gente vai executar algumas ações. Por exemplo, você colocou ele nesse estado de sonambulismo, né? Que a gente já vem estudando aqui. Para que você possa liberá-lo, ou seja, acabou a sessão, o que eu devo fazer? Você precisa observar se ele continua em transe, porque às vezes, mesmo após a gente, entre aspas, ter despertado ele, que a palavra não é muito apropriada, né? Na verdade, retirou ele do transe, né? Quando você faz isso, é importante que você fique bem atento ao comportamento dele, porque ele pode estar em transe ainda. Como ele levantar da maca, como ele falar, ok? Então é importante o magnetizador estar ciente e fazer essa sondagem. Caso ele ainda esteja meio tonto, né? Você nota que ele ainda está meio grogue, falando de certa forma, enrolando a língua, você volta ele para a maca, se for uma maca, se for uma cadeira, faz ele sentar novamente e faz mais dispersivos, principalmente na altura do frontal. Deleuze também indica, a gente vai ver mais à frente, fazer espaços longitudinais nas pernas. Há casos em que essa classe de sonambulismo pode ser muito útil, como logo veremos. Então, Quando esse fato do sonambulismo, com relação a essa lucidez dele, né, seja com os olhos abertos ou fechados, há uma utilidade muito grande nos tratamentos, principalmente no caso da observação dos seus órgãos internos. E uma vez ele tendo essa faculdade, essa lucidez, né, de ver os seus órgãos internos, nada impede da gente também fazer com que esse sonâmbulo entre em relação com outra pessoa. Lembrando, isso após o tratamento dele, a gente não vai fazer ele doente e a gente tratando outra pessoa, não se deve fazer, tá? Primeiro trata o sonâmbulo, quando ele estiver bem, aí a gente convida para ele trabalhar, para que ele possa entrar em relação com outra pessoa que a gente está tratando magneticamente, e a partir daí ele fazer o diagnóstico da questão dos órgãos internos daquela pessoa que a gente está tratando, tá? Não só isso, né? Também tem sonâmbulos que conseguem verificar as desarmonias psíquicas, né? Se a pessoa está depressiva, se a pessoa está ansiosa, preocupada. O sonâmbulo também tem essa sensibilidade. Então é muito útil um sonâmbulo quando ele tem essa lucidez. Claro que não é uma coisa automática, é uma faculdade que é desenvolvida, tá? Então é importante ficar ciente disso. Quando se quer pedir alguma coisa ao sonâmbulo, é necessário expressar a vontade com palavras. Os bons sonâmbulos compreendem vossa vontade sem que se lhes falemos. Porém, por que empregar esse meio se não é necessário? Isso é um experimento e todos devemos ter por norma de nos abstermos de todo experimento. Convenho que há casos em que é útil empregar só a influência da vontade. Por exemplo,
Se tendes a vosso lado uma terceira pessoa, e vedes a vosso sonâmbulo, que se crê só convosco, disposto a dizer coisas que esse terceiro deve ignorar, impor-lhe-eis silêncio por meio de vossa vontade. Então, aqui, observe que o sonâmbulo, ele pode, tá? E é muito comum ele, entre aspas, escutar, né, o pensamento do magnetizador, já que eles estão numa relação magnética muito forte. Então, é natural que o fenômeno da telepatia aconteça, tá? É comum. Mas, de qualquer forma, é bom o magnetizador falar, né? Explicitar, porque, como ele falou aqui, é um desenvolvimento e uma espécie de experiência. Ele pede um cuidado com relação à experiência, porque Deleuze era muito cauteloso e não achava interessante fazer experiência. Hoje a gente já faz, né? A gente até recomenda fazer experiências, desde que a gente tenha esse compromisso, né, com, com a caridade, né, com a benevolência. Não é uma experiência por brincadeira, é uma experiência séria, na qual estamos com um propósito bom, que é de ajudar não só o sonâmbulo, mas as pessoas que por acaso esse sonâmbulo um dia possa cuidar também, né? Com relação à terceira pessoa, que também em outro momento Deleuze até ele chama a atenção que não tenha muita gente, porque a mente do sonâmbulo é muito delicada, de maneira que influencia ele, né, as outras pessoas presentes no ambiente, e existem interferências não salutares, como por exemplo, e aí a gente já falou, mas eu vou reforçar aqui, curiosos, pessoas que não acreditam no magnetismo, nem no sonambulismo. Então essas pessoas a gente simplesmente não deixa ela, não convida, e se ela estiver no ambiente a gente pede caridosamente que saia porque vai atrapalhar. Tá? Então é importante que ele leva em consideração essa terceira pessoa, porque às vezes o sonâmbulo está em tratamento e ele quer tratar outra pessoa que está no ambiente também. Ele sente a desarmonia e quer falar sobre, e aí cabe ao magnetizador dizer, né, para ele que não é o momento, porque o tratamento está sendo para ele, e em outro momento a gente pode fazer isso. Inclusive combinar com ele, né, futuramente. Tá? Esses são os detalhes, os cuidados. Deleuze, vocês podem observar que ele é muito criterioso, justamente porque ele sabia as dificuldades e quanto era delicado essa faculdade chamada sonambulismo. Quando, ao terminar a sessão, queirais despertar vosso sonâmbulo, fareis primeiro alguns passos sobre as pernas, a fim de descarregar a cabeça. Depois os fareis transversais sobre os olhos, para abri-los, dizendo ao sonâmbulo: desperta. Todavia, muitas vezes permanecem com os olhos fechados, mesmo depois de haver despertado. Fareis cessar esse estado passando várias vezes de través e com paciência os dedos sobre os olhos. Depois separareis o fluido da cabeça e até do resto do corpo por meio de passes de um lado a outro, feitos à distância, como para liberar e sacudir o fluido para fora. Tereis grande cuidado de não pará-lo, senão quando o vosso sonâmbulo esteja perfeitamente desperto. Então, aqui é para tirar ele do transe, né? Ele vai despertar. Na verdade, como eu falei para vocês, o nome correto não é despertar, porque ninguém estava dormindo ali, né? É tirar do transe. Então, observe que aqui são ações dispersivas, que a gente chama também, os magnetizadores clássicos chamavam de desmagnetizadoras, né? O que Samuel Hahnemann, que era magnetizador também, o criador da homeopatia, chamava de magnetismo negativo. Ele chamava de magnetismo negativo dos dispersivos, né? A ação desmagnetizadora. No livro de Samuel Hahnemann ele fala sobre isso, né? Oregon, que é o livro de Samuel Hahnemann, criador da homeopatia, tem um capítulo falando só sobre magnetismo, que ele chama de mesmerismo, né? Em homenagem a Mesmer. Então, observe que ele reforça o dispersivo
na altura dos olhos, ok? No frontal, aqui na testa, tá? Também dispersivos nas pernas e principalmente, e também uma coisa que é nova aqui, que seria dispersivos pela lateral do corpo. Então, eu já fiz várias vezes isso, também recomendo que vocês possam fazer na lateral do corpo, da cabeça em direção às pernas pela lateral. Também vocês podem fazer isso, tá? Que também ajuda no processo de, entre aspas, né, de despertamento, tirar ele do transe, que o sonâmbulo possa realmente estar, entre aspas, desperto, quer dizer, ele está digamos assim, fora do transe, né? Porque se ele tiver ainda um pouco grog, ele ainda está no transe. Então é importante que você deixe ele bem, sabe, fora do transe para que ele possa ficar seguro no processo, porque você imagina pessoas, nos dias de hoje, né? Pessoas depois de uma sessão vai pegar um carro. Se ela estiver tonta, claro, ninguém vai andar de carro bêbado, né? Não é igual, mas a gente pode fazer uma comparação, digamos assim. Então é importante que o magnetizador tenha muita atenção com relação ao nosso sonâmbulo quando ele sair desse estado. Geralmente é importante, só um pouquinho antes, geralmente é importante deixar o tempo que for necessário para ele abrir os olhos. Não force ele abrir os olhos, porque o fato dele já abrir os olhos por si só já mostra que ele já está bem, né, desperto, entre aspas. Pode falar, Nelson. A minha pergunta era o seguinte, mas esse processo só se aplica mesmo só ao sonâmbulo? Ou seja, nos outros processos de não ser sonâmbulo, da pessoa não ser sonâmbula, nós até podemos deixar a pessoa no chamado sono reparador. E no sonâmbulo, isso nós podemos também deixá-lo, ou pode ser prejudicial ao próprio sonâmbulo? Na verdade, Nelson, o sonâmbulo vai pedir. Ele vai pedir, me deixe assim durante 10 minutos, e você vai obedecer. Tá? Fica nesse sono reparador. Muitas vezes eles pedem. Tá? Me desperte daqui a meia hora, me desperte daqui a 1 hora. Há casos de sonâmbulos que pedem para o magnetizador magnetizar ele à noite, para que ele possa despertar no outro dia. Ele fica no sono reparador, entre aspas aí, a noite toda. Nos casos mais sérios, entendeu, Nelson? E essa parte aqui do despertar não serve só para o sonambulão, serve para todos os transes. Seja catalepsia, seja letargia, seja o êxtase. Isso aqui é para tudo. Não é só para sonambulismo, ok? Esses cuidados, essas indicações aqui que Deus está dando, serve para todos os casos de transe, tá bom? Ok. Beleza. Irani, eu desliguei o seu som, porque às vezes fica com barulhinho. Pronto. Tá bom. Beleza, pode falar. É da maior importância estabelecer uma linha de demarcação bem pronunciada entre o estado de sonambulismo e o de vigília. Quando o sonâmbulo está desperto, não deve conservar nada, absolutamente nada, das sensações que experimenta, nem das ideias que lhe ocupavam durante seu sonambulismo. O sonambulismo que se prolonga mais tempo do que o necessário produz certa suscetibilidade nervosa que tem os maiores inconvenientes. Assim, pois, deve cessar o sonambulismo completamente depois da cura. Se continuasse e se renovasse espontaneamente, degeneraria numa enfermidade. É importante ter esse cuidado. Eu falei para Nelson aí, para magnetizar um sonâmbulo e desmagnetizar no outro dia, mas no caso não é o sonambulismo em si, é o sono magnético, né? Que, como ele falou aqui, né? Não é como aconselhável passar muito tempo, tá? Qual é o tempo que a gente passa no estado de sonambulismo para o tratamento do próprio sonâmbulo ou de outra pessoa? Na faixa de 1 hora no máximo. 1 hora, 1 hora e meia. 2 horas estourando, sabe? Se o sonâmbulo não estivesse se sentindo cansado, porque ele começa a reclamar, estou cansado.
Primeiro ponto, independente de ser 5 minutos ou 1 hora, se o sonâmbulo reclamar de cansaço, tire ele do transe. Ok? Ou você pode deixar ele num sono reparador, deixar ele num sono magnético. Ok, Nelson? Então, se o sonâmbulo, por algum motivo, reclamar de cansaço, não continua com a sessão de sonambulismo, tá? Você pode deixar ele no sono magnético para ele reparar, pode fazer alguns procedimentos usando o magnetismo, mas a ação do sonambulismo a gente deixa para outro momento, tá? E você pode até perguntar para ele, você deseja fazer outra sessão de sonambulismo depois? E ele vai dizer sim, daqui uma semana, amanhã, enfim, ele vai dizer quando vai ser, né? Em outro momento. É importante essa questão da gente ver quando ele está realmente na vigília, quer dizer, ele está desperto totalmente, porque é necessário que o magnetizador ele saiba em que momento ele está no estado de sonambulismo, em que momento ele está nessa vigília. Tá? Por que ele deve saber isso? Justamente para evitar esses riscos que eu falei para você, né? De a pessoa sair da sessão em transe. Não se deve, de maneira nenhuma. Mas se a pessoa vai para casa, anda normal, é como se fosse realmente um sonâmbulo natural. Vai embora no piloto automático. Isso é perigoso, né? Então o magnetizador tem que estar muito ligado com relação ao seu sonâmbulo para conhecer ele, tá? Conhecer as reações dele e também não contar nada para esse sonâmbulo quando ele sair do transe. Porque quando você conta o que aconteceu durante o transe, ele vai perder a faculdade sonambúlica. Eu vou repetir aqui. Se você contar para o sonâmbulo, porque o sonâmbulo mesmo, de verdade, depois da sessão ele não lembra de absolutamente nada, a não ser na próxima sessão. Na próxima sessão, quando você colocar ele em transe novamente, ele vai lembrar da sessão anterior. Mas quando você tirar ele do transe, ele não lembra de absolutamente nada. Então você não deve comentar com o seu sonâmbulo o que aconteceu na sessão. E se eu comentar? Se você comentar, a não ser que o próprio sonâmbulo ele recomendou que desse um recado. Como assim? Vai dar um recado para ele mesmo? Sim. Porque ele está no estado alterado de consciência, né? Está no estado especial, na qual ele pode, pela lucidez dele sonambúlica, pode fazer algumas indicações. Vou contar um exemplo aqui. O Edgar Cayce, que eu considero o maior sonâmbulo do século XX, sempre eu falo dele, né? O Edgar Cayce, esse americano, ele recomendou para o próprio, né? Ele dizia assim, diga para ele como fosse outra pessoa, mas na verdade era para ele mesmo, né? Diga para ele que não faz mal ele fumar um cigarro, né, por dia. O problema sempre vai estar no excesso. Né? Como também no final da vida dele, ele alertou, mas infelizmente tardiamente, né, que ele estava trabalhando muito. Ele estava fazendo 8 sessões por dia. Segundo Deleuze, não se deve ultrapassar a 2 sessões por dia o sonâmbulo. Cuidado, pessoal, cuidado com o seu sonâmbulo, tá? Quando eu digo seu sonâmbulo, é porque você, como magnetizador, é responsável por aquela pessoa. Então, é seu sonâmbulo. Então, tenha maior cuidado, a responsabilidade é sua, magnetizador, e você não deve estar brincando com isso. 1, 2 sessões no máximo, por dia. Edgar Cayce estava fazendo 8, porque tinha uma fila enorme de pessoas pedindo para ele fazer leituras, e ele fez mais de 8. Fez 8 sessões por dia. Isso custou a vida dele. Ele entrou numa fadiga fluídica e morreu logo depois. Mesmo depois de ter parado. Tá? Essas questões de fadiga fluídica não é só para sonâmbulo, não, viu, pessoal? Isso também é importante para médiums. Então, médium, ter cuidado, nada de fazer mais de 8 comunicações por dia. Não, mas o espírito veio. Cuidado. Não vai fazer, pega 2 comunicações, 3 comunicações no máximo, 4 estourando e observa. Na 5ª comunicação, você vai ver como é que você vai acordar no outro dia.
Se você acordar cansado, com dificuldade de levantar, com dores nas articulações, pare imediatamente. Mesma coisa o magnetizador, mesma coisa o sonâmbulo. Então, o sonâmbulo, quantas vezes por dia? 2 sessões por dia. Magnetizador, quantas pessoas devem magnetizar? Bem, vai depender de você, né? Da sua idade, do seu poder magnético. Mas, assim, você que está começando, que vocês estão estudando agora, que estão ouvindo a nossa gravação, não recomendo que vocês estão começando a magnetizar mais do que 3 pessoas por dia. Tá? Então, observa. Como é que você acordou no outro dia? Acordou bem? Acordou cansado? Cuidado. Tá? Então é isso. Tenho advertido, já que era necessário ser possível deixar o enfermo ignorar que era sonâmbulo e que, fora de certos casos muito raros, não era preciso nunca repetir o que lhe havia dito. Isso estabeleceria, entre as ideias da vigília e as do estado de sonambulismo, uma relação que é contrária à ordem natural e que altera igualmente as faculdades habituais e as sonambúlicas. Se tiverdes sabido fazer imperar a vossa vontade, vosso enfermo não se informará de nada do que creais que deve ignorar. Então, aqui, mais uma vez, eu ressalto, né, a importância de que o magnetizador, né, fique bem ciente do processo na hora que está no estado de sonambulismo, o seu sonâmbulo está no estado de sonambulismo, e na hora que ele está no seu estado de vigília, né, seu estado normal. Fazer essa distinção para não misturar o trabalho e não dar problema com a lucidez do sonâmbulo. Como eu falei para vocês, se começar a comentar na frente do sonâmbulo, contando de situações que ele não lembra, o problema é que o sonâmbulo vai perder a sua lucidez. Tá? Então, tem que ter cuidado. É da maior importância. Ah, não, já li esse, não foi? Agora é na outra página, né? Os sonâmbulos. Não, tenho advertido. Você já Na leu outra, na outra página, na outra 98. página, tem razão. Os sonâmbulos perfeitamente isolados e cujas faculdades interiores têm adquirido muita energia, se encontram frequentemente na disposição da que se pode tirar o maior partido, a fim de lhes fazer seguir um regime ou executar coisas úteis para eles, porém contrárias a seus costumes ou às suas inclinações. Mercê a essa disposição, o magnetizador pode imprimir-lhes durante o sonambulismo e depois de haver se combinado com eles uma ideia ou uma vontade a qual obedecerão no estado de vigília, sem que saibam se possa dar-se conta dele. Só um momento, Irani. Ele chama de faculdades interiores. Faculdades interiores era muito utilizado pelos magnetizadores clássicos para se referir a essa faculdade de ver os órgãos internos, tá? Ou a faculdade interior, que seria essas faculdades na qual nós podemos fazer, quando estamos em transe, no caso do sonâmbulo, ele pode fazer nesse estado de autoconhecimento. Bom, talvez alguns de vocês não sejam espíritas, mas a gente que é espírita, a gente vê da seguinte forma. Muitas vezes o sonâmbulo, ele inclusive tem acesso nesse estado de sonambulismo, tá? Acontece isso, de acessar informações de vidas anteriores. Por isso que alguns sonâmbulos que foram médicos em outras vidas, traz aquelas informações quando estão nesse estado de sonambulismo. Outros que foram pianistas, músicos, também no estado de sonambulismo, e nessa encarnação, por exemplo, como sonâmbulo ele não lembra, no seu estado de vigília, mas no estado de sonambulismo ele toca o instrumento, ele canta, tá? Ele faz pinturas, ele faz trabalhos manuais delicadíssimos. Por quê? Porque ele já tinha essa informação
né, das suas vidas passadas. Então é bem interessante essas questões interiores, porque está ligado a nós, né, que somos seres espirituais. Então é muito interessante lembrar disso aí. Com relação a combinar com o magnetizador, combinar com o sonâmbulo e fazer essa distinção, o estado de vigília, né? Mais uma vez aqui, ele está falando, estado de vigília e o estado de sonambulismo, é bem interessante essas questões, porque, por exemplo, o Edgar Cayce, que era esse sonâmbulo, o maior sonâmbulo do século XX, um americano, ele, quando estava em transe, né, quando estava no estado de sonambulismo, ele falava da reencarnação. Isso foi um problema sério para ele, porque ele era evangélico. Então, quando ele ouviu falar que alguém tinha dito que ele havia feito leituras falando sobre reencarnações, vidas anteriores, ele entrou em parafuso, inclusive queria até parar o trabalho, né? Então veja como é interessante essas coisas, né? Às vezes a gente nessa vida a gente é de uma religião, de uma forma de pensar que não acredita na reencarnação, né? Muito comum hoje na Europa, nos Estados Unidos, as pessoas serem céticas, né? Elas não acreditam em nada, morreu, acabou. Mas quando estão no estado de sonambulismo, elas se tornam crentes. Elas começam a falar sobre essas questões espirituais. É muito legal, muito interessante, né? Então, o sonambulismo, mais uma vez, nos dá exemplos incríveis de que somos realmente seres espirituais. Continuando. O magnetizador dirá. O magnetizador dirá, por exemplo, ao sonâmbulo: entrareis em casa a tal hora, não ireis esta noite ao teatro, abrigá-los-eis de tal maneira, não oporeis nenhuma dificuldade para tomar o remédio, não tomareis licores nem café, não voltareis a ocupar-vos de tal objeto, deixarei tal temor, esquecerei tal coisa, etc. O sonâmbulo se sentirá impulsionado a fazer o que lhe foi prescrito. Acomodar-se-á a ele sem suspeitar que seja uma recomendação. Tenderá a fixar o que lhe haveis aconselhado e a aversão ao que lhe haveis proibido. Aproveita desse império de vossa vontade unicamente para o bem do enfermo e de acordo com ele. Vossa vontade não age, provavelmente, senão modificando a sua, e podereis obter dele coisas indiferentes, às quais se prestaria com prazer. Porém, isso seria agir contra o espírito e o objetivo do magnetismo. Então é interessante porque o sonâmbulo vai obedecer, tá? Por exemplo, se ele estiver reclamando que não está conseguindo acordar cedo e você quiser ajudar ele nesse propósito, né? Ele quer acordar cedo. Claro que tem que ter um sono regular, né? Então ele quer acordar cedo, ele quer acordar às 5 horas da manhã, mas tem uma dificuldade muito grande. Você pode, no estado de transe, dar essa sugestão para ele, tá? Então a partir de amanhã você vai começar a acordar às 5 horas da manhã, 6 horas da manhã, tá? E é interessante que ele vai obedecer, ok? Seriam sugestões assim que ajudaria ele, né? A questão do vício, por exemplo, né? Ele quer deixar, quer de fato deixar, né? Ou diminuir determinados vícios, então você também pode dar essa sugestão, vai ajudar nesse propósito de melhorar a vontade do seu sonâmbulo para ele vencer essas questões. Ele é uma pessoa que é muito temperamental, que briga muito, então você pode também dar essa sugestão na hora que você for estourar, que você for brigar, que você for falar um palavrão, você vai dar uma parada, vai contar até 10, vai respirar profundamente e aquilo vai passar. E assim ele vai a obedecer. E é muito legal quando isso ajuda o nosso sonâmbulo a se tornar uma pessoa melhor. Claro que a gente não faz mágica, né? O sonâmbulo precisa também ter uma vida ou se dedicar, né? Seja na filosofia, seja numa religião, na qual ele possa ir se melhorando, né? Nessa construção íntima, digamos assim,
de uma pessoa melhor, que eu acho que é o propósito de todos nós. Então, o magnetizador tem esse compromisso, tem essa responsabilidade de ajudar o sonâmbulo nesse propósito. Muitas vezes se aproveita a hora do sonambulismo para fazer o enfermo tomar um remédio que lhe repugna. Sei de uma senhora a quem horrorizava os sanguessugas, fazendo-se aplicar algumas nos pés durante o sonambulismo, e dizia a seu magnetizador: agora me proíba de olhar meus pés quando estiver desperta. Com efeito, jamais suspeitou que lhe houvesse aplicado tal remédio. Eles chamavam de sanguessuga, né? De remédio, tá? Mas, na verdade, ninguém usa mais esse método, né? Antigamente era comum fazer sangrias, era no século XIX e tal. Mas isso cabe muito bem aos remédios. Isso também cabe às crianças, né? Nossos filhos, nossos parentes ou crianças que a gente estiver tratando, que não consiga tomar aquele remédio, e aí a gente faz ele no estado de transe ele tomar o remédio, tá? Coloca em transe, e a gente pode ensinar a mãe ou o pai para colocar ele em transe, e ele nem percebeu, muitas vezes nem vai perceber que tomou um remédio. Inclusive sentir gosto, um remédio bom, né? Um gosto que ele gosta, porque ele gosta de, sei lá, o gosto de morango. Você dá aquela sugestão na hora do transe, que agora ele vai tomar um suquinho de morango, né? E aí ele vai adorar, já vai lamber os beijos, como a gente fala aqui no Nordeste, né? Então é muito interessante quando a gente pode utilizar esse artifício, né? Para que a pessoa possa tomar a medicação com regularidade. Se for um idoso, que às vezes tem dificuldade de lembrar, né, a gente também pode ajudar nesse processo. Tá? Se for um sonâmbulo já com a certa idade, dá esse comando para que ele possa lembrar do remédio a tal hora, e assim ele vai fazer. Okay? Muitos sonâmbulos são dotados de uma destreza inconcebível e podem fazer eles mesmos certas operações com o melhor cirurgião. Há conosco uma senhora que, no estado de sonambulismo, havia aberto um tumor debaixo do peito e ela mesma cuidou da úlcera até sua completa cura. Então é comum acontecer isso. Há relatos de médicos que fizeram cirurgia neles mesmos, não sei se você já ouviu falar, né? Algumas pessoas, elas mesmo sem perceber, elas entram em transe quando estão nesse processo de fazer auto cirurgia, digamos assim. Em alguns casos também, quando a gente está num momento muito sério entre a vida e a morte, por exemplo, teve um cara nos Estados Unidos, né, no deserto, que uma rocha prendeu a mão dele e ele passou alguns dias ali preso com a mão e ele teve que cortar a mão, né? Nesses momentos assim bem sérios, onde você precisa fazer uma coisa como essa, é muito comum a pessoa entrar no transe. Ela mesma entra nesse transe, que é para facilitar o processo, né? De cortar aquele membro para poder salvar a sua vida, né? Há casos também que a gente pode citar, que eu lembrei agora, casos de desmaio. Os casos de desmaio estão muito ligados também a sonambulismo. Eu recomendo que as pessoas que têm relatos de desmaiar, assim como as pessoas que têm a facilidade dos que são, né, no caso desde pequena, tem o sonambulismo natural, né, pessoas que acordam, na verdade não acordam, né, levantam no meio da noite e fazem algumas coisas no outro dia não lembra, são sonâmbulos naturais, tanto esses sonâmbulos naturais ou pessoas que desmaiam, ou pessoas que têm uma epilepsia também, tá? Está muito ligado a sonambulismo. Então, essa pessoa que tem essas características pode ser que seja sonâmbula. Ok? Continua. Essa habilidade dos sonâmbulos pode ser tão útil aos demais como a eles mesmos, sobretudo quando a ela vem unida a perspicácia. Também há casos em que pode prestar os melhores serviços. A propósito disso, citarei uma parteira que, havendo-se feito sonâmbula em uma enfermidade para a qual se fez magnetizar,
tem conservado as mesmas faculdades depois de sua cura. Quando é chamada para exercer sua profissão, se o caso apresenta algumas dificuldades, ela vai em busca de seu magnetizador, que a põe em estado de sonambulismo e lhe abre os olhos. Tem-me assegurado que nesse estado trabalhava com muito mais habilidade, força e segurança. Assim é como, afortunadamente, salvou uma mulher grávida de 3 crianças e cujo estado era muito perigoso. Então, em algumas pessoas, no estado de sonambulismo, tem uma perspicácia bem maior do que no seu estado de vigília. É muito legal, né? Conhecer pessoas assim, e é muito legal quando o magnetizador presta atenção nisso. Então, nesse caso, provavelmente, que é uma hipótese minha, essa parteira já tinha experiência dessa área, né, do parto, em algum momento de sua vida anterior. Com isso, no estado de transe, ou seja, nesse estado do sonambulismo, ela tinha maior gabarito de informações, né, para poder atuar de forma melhor. Isso acontece no estado de sonambulismo. Vamos supor que eu tenha sido um médico em outra existência. Então, no estado de sonambulismo, eu vou, né, se eu tivesse sido médico, eu vou acessar essas informações na qual eu estudei, na qual eu trabalhei, na qual eu tenho desenvoltura. Então é muito interessante, isso em todas as áreas, tá, pessoal? Então é muito interessante a gente, como magnetizador, ficar atento àquele sonâmbulo, quais são, na verdade, as habilidades ou competências que ele tem, que ele já adquiriu. É por isso que a gente não acredita em dom. Né? Dom seria muito injusto, né? A pessoa ganhou ali do nada, né? Não. A gente, através das nossas experiências, vamos adquirindo mais e mais essas informações, essas experiências, e elas não se perdem. Estão lá, guardadinhas. Aí você poderia perguntar, mas Wagner, por que a gente não lembra? Bom, não lembra, tem um objetivo, né? Um objetivo bem patente, né? Não lembrar para que a gente possa ter uma nova vida, se desvincular daquele outro ser que a gente foi em outras vidas, para facilitar o processo de aprendizado. Né? Como se tivesse um caderno em branco, mas depois a gente vai encadernar os cadernos tudinho, né? Que são as várias reencarnações. É uma comparação meio besta, mas é mais ou menos isso que segue. Continuando. Entre os fenômenos em que frequentemente se apresenta o sonambulismo, há um do qual se pode tirar, em certas circunstâncias, a maior vantagem. Tal é o da insensibilidade absoluta. Tem-se visto sonâmbulos a quem se pode beliscar e espetar com força sem que o sentisse. Uma das sonâmbulas que existe na Salpêtrière não experimentava nenhuma impressão ao fazê-lo cheirar um frasco de álcool volátil. E quando no Hospital Geral se fez experiência sobre o magnetismo, aplicou-se um pavio de algodão a 2 sonâmbulos e estes não despertaram. Deduz-se dessas experiências perigosas que, se a um enfermo suscetível de sonambulismo lhe é necessária uma operação cirúrgica, pode fazer-lhe sem causar-lhe dor, e isto é certo em determinados casos. Porém, apesar dessa insensibilidade revelada em quase todos os sonâmbulos que se tem visto no Hospital Geral e na Salpêtrière, está muito longe de ser geral e ainda creio que não teria lugar se não se recarregara demasiado de fluido e se cuidara de manter a harmonia. Jamais se me apresentou tal insensibilidade nos sonâmbulos que tenho tido. Sua sensibilidade era, ao contrário, mais delicada, só que no estado de vigília. O contato de um corpo não magnetizado lhes era desagradável, e o de uma pessoa estranha lhes causava muito dano. Tenho, ademais, a certeza de que alguns sonâmbulos sofrem convulsões e despertam por haverem sido tocados bruscamente por alguém que não estava em relação com eles. Então aquele dá
a importância, e essa importância também, o Charles Lafontaine, na arte de magnetizar, magnetismo animal, o livro dele, ele fala sobre essa importância da insensibilidade dos sonâmbulos. Tá? Não só sonâmbulos, tá, pessoal? Também pessoas que estão no transe. Então, você chega ali, coloca ela usando o sono magnético, coloca ela na catalepsia, na letargia, há uma probabilidade dela não sentir dor, ok? Mas se faz necessário fazer os testes, né? Você tem que fazer os testes para poder ter segurança se ela está sentindo dor ou não. É o que o magnetizador, mais ou menos contemporâneo de Deleuze, né? Um escocês que viveu em Calcutá, o James Dale, ele fazia muitas cirurgias assim. Colocavam as pessoas, ele não, tinha uma equipe, né, de indianos, que ele trabalhava em Calcutá, na Índia, era colônia inglesa, né, ele era escocês. Então, ele fazia as cirurgias, né, os seus assistentes colocavam o pessoal no sono magnético, algumas pessoas, inclusive assistidos, ficavam, né, seus pacientes ficavam no estado de sonambulismo, e ele fazia extração de tumores, cirurgias bem sérias, tá? Amputações, e o sonâmbulo, ou a pessoa que estava em transe, não sentia absolutamente nada. Deleuze recomenda que se faça o teste, como ele falou aqui, porque alguns sonâmbulos eles começam a ter algumas reações, né? Eles não suportam que alguém toque. Então, é necessário que, se você for fazer um procedimento como esse, você vai colocar o seu magnetizado nesse estado, depois você vai ter que colocar o médico, e claro, o médico que vai operar, ele tem que ser partidário do magnetismo, né? Porque se ele for um opositor, ele vai acabar atrapalhando também. Então, vamos supor que seja um médico que goste do magnetismo, que conheça o sonambulismo e acha interessante, e queira fazer uma cirurgia porque aquela pessoa tenha, por exemplo, uma alergia à anestesia, né? Então, você como magnetizador, tendo experiência, vai colocar a pessoa nesse estado e vai testando a insensibilidade, né? Coloca uma agulha ali, vai ver se ele sente alguma coisa e vai testando a insensibilidade. E o magnetizador tem que estar junto sempre, tá? Na cirurgia toda. Então, quer dizer, tem que ser um magnetizador preparado, um magnetizador que não desmaie com sangue, né? Então, teria que ser uma pessoa assim que tem uma certa desenvoltura com relação à área de saúde, né? O ideal seria que se fossem magnetizadores, médicos ou, no mínimo, magnetizadores que sejam da área de saúde, né? Enfermeiros ou pessoas que trabalhem com as práticas integrativas hoje em dia, né? É isso. Alguma dúvida, pessoal? Podemos continuar, então? Página 100. Sei que um magnetizador pode paralisar à medida de seu desejo, tal ou qual membro de seu sonâmbulo. Porém, essa é uma prova que não devemos jamais nos permitir. Além disso, se um enfermo que se tornou sonâmbulo necessita que se lhe faça uma operação dolorosa, se saberá por ele mesmo se essa operação deve ser feita durante o sonambulismo ou na vigília, além de que precauções se deverão tomar para obter um bom resultado. Então, se for um sonâmbulo, né, é importante perguntar para ele, porque ele vai dizer, né, no estado de sonambulismo. E outra coisa aqui que eu esqueci de dizer é que essas cirurgias que eram feitas com a ajuda do magnetismo, elas cicatrizavam mais rápido. O pós-cirúrgico é bem mais rápido. Então, isso vai servir para que os próximos médicos e enfermeiros magnetizadores do futuro possam fazer esse teste aí e criar os artigos para a gente poder acompanhar, né? A insensibilidade absoluta dos órgãos dos sentidos e dos movimentos, unida à exaltação da sensibilidade e do pensamento, anuncia, às vezes, que a vida se retira até o cérebro e até o epigastro. A alma parece, então, se desprender dos órgãos e o sonâmbulo se faz independente da vontade do magnetizador. Então, quando ele está nesse estado de transe chamado sonambulismo,
Então, de certa forma, ele fica independente do magnetizador. Por quê? Porque ele vai falar, ele vai muitas vezes seguir a vontade dele e não a do magnetizador, tá? Por isso que há essa liberdade. Isso é um momento muito assustador para as pessoas que trabalham em hipnose hoje, né? Os hipnólogos detestam esse tipo de coisa, né? Que seria o seu hipnotizado, digamos assim, né? Ter vida própria. Porque geralmente o pessoal que faz esse processo, né, de hipnoterapia, eles querem que o, o seu hipnotizado, né, fiquem totalmente a mercê da vontade do hipnotizador, né, do hipnólogo, tá? Do hipnotista, como eles gostam de ser chamados. Mas no estado de sonambulismo, não. No estado de sonambulismo há essa independência, tá? Mas claro que nesse estado, alguém tem que tirar ele desse estado de transe, né, chamado sonambulismo. Quem tira é o hipnotista ou o magnetizador, né, através das ações magnéticas, os dispersivos, e na hipnose, através da sugestão verbal. Claro que se for feito processo pelo magnetismo, então tem que tirar pelo magnetismo. Não dá para tirar pela sugestão verbal, não. Então é importante que você pode até utilizar a sugestão verbal e para ajudar no processo magnético, mas o processo magnético é mais intenso, então precisa das ações dispersivas, já que você, entre aspas, carregou muito, né, de fluido aquele seu magnetizado, o seu sonâmbulo. Essa independência da alma, só voltando aqui, Irene, essa independência da alma é justamente o que a gente chama de emancipação da alma, né? Que algumas pessoas modernamente chamam de desprendimento do corpo, né? Não é a morte, que a morte é que desprende total, mas aí nesse instante há uma liberdade muito grande. Tá? Pode continuar. Esse estado, ao qual se tem dado o nome de êxtase ou de exaltação magnética, e que vários autores alemães têm considerado como o grau mais culminante do magnetismo, é infinitamente perigoso. Ao que nele se encontre, não se lhe pode despertar subitamente, e se isso se lograsse, ficaria ele num estado de excessiva debilidade e talvez de paralisia, a qual não se poderia fazer desaparecer senão à força de trabalho. Não me cansarei de recomendar aos magnetizadores que se oponham ao desenvolvimento dessa crise. Estou persuadido de que esse tipo de crise quase nunca se apresentará se o sonâmbulo se ocupar somente de sua saúde e se tiver o cuidado de lhe descarregar a cabeça e de restabelecer sua harmonia quando se perceber que os membros se esfriam e se fazem insensíveis. Mais adiante voltarei a me ocupar dessa questão. Então, pessoal, o êxtase é o estado de transe mais profundo e é o mais assustador. Porque você vai ver o sonâmbulo como ele tivesse em sofrimento, né? Esse estado de êxtase. É muito comum a gente ouvir falar no estado de êxtase os santos, né? São Francisco de Assis, que teve esse estado de êxtase, a Santa Rita de Cássia. Há relatos de vários santos da igreja que entraram nesse estado de êxtase, né? Quando você tem um seu sonâmbulo e você aprofunda muito o transe, ele pode entrar nesse estado de êxtase e começa a descrever coisas muito fantásticas. Aí você nota que ele está nesse estado de êxtase, tá? E ele começa a sofrer. Você nota que ele começa, de certa forma, a se contorcer, a reclamar. E aí, nesse momento, você vai fazer o processo inverso, né? Se você carregou, como ele falou aqui, carregou muito a cabeça, né? Então você vai descarregar essa cabeça. Como é que descarrega a cabeça, né? Você vai fazer os dispersivos, bastante dispersivos transversais cruzados, bastante dispersivos da cabeça em direção aos pés, para que você possa fazer com que ela vá sendo desmagnetizada, ou seja, vá voltando desse transe. Okay? Há um relato na Revista Espírita de 1866, onde o próprio sonâmbulo, segundo Allan Kardec,
pede para que dê um sopro forte, né, na testa, para que ele possa poder se voltar do transe, porque os passes magnéticos não estavam funcionando. E assim fizeram, e assim ele voltou do transe. Claro que, mesmo ele despertando, entre aspas, né, saindo do transe, é importante que a gente faça mais alguns dispersivos no corpo todo, nas pernas, principalmente na cabeça, na altura da testa. Ok? Eu acho que a gente poderia parar por aqui, né? A gente vai fazer um atendimento daqui a pouco. Quero agradecer a presença de todos vocês. Muito obrigado. Fizemos 1 hora de estudo hoje. Estamos no capítulo 5 do livro de Deleuze, né? Instruções práticas sobre magnetismo animal. Irani, muito obrigado. Ficamos na página 100, né? Nosso próximo encontro será no dia 23, não é isso? Dia 23 de junho. Olha, na quadrilha de São João a gente aqui estudando. Olha que povo estudioso, né? Muito obrigado mais uma vez, Irani. Obrigado a todos vocês. Obrigada também. Foi ótimo hoje. Não sei se ficou alguma dúvida com vocês. Se tiverem, por favor, pode falar. Não, todo mundo sem dúvida. Então vou parar a gravação e até a próxima quinta com as bênçãos do alto.